Olá, oitavo ano, tudo bem? Essa aula que eu estou gravando hoje é a aula referente à quarta-feira, o horário de quarta-feira, certo? Aula de português de quarta-feira, tá? Então, a gente vai fazer a correção do exercício 36 da página 12, tá? Que era uma pergunta que vocês tinham que dar uma resposta pessoal de vocês sobre a sua opinião, né? É melhor apresentar a tese logo no início da dissertação ou apresentá-la depois de uma discussão do assunto, como foi feito no primeiro texto. Então, vocês iam dar a resposta de vocês aqui, tá? Bom, segundo, tá? O que eu tenho aqui como sugestão de resposta, tá? A resposta de vocês é pessoal, então não significa que o que você respondeu está errado, tá? Diz o seguinte aqui: atualmente considera-se que a estrutura do primeiro texto é a mais adequada à dissertação escolar. Qual é a estrutura do primeiro texto, gente? A estrutura do primeiro texto é que você apresenta logo no início da dissertação a sua tese, ou seja, o que você vai defender na dissertação, tá? Então, isso é o que é mais adequado, mas não quer dizer que a sua opinião seja diferente disso, tá bom? Então, fica aqui a nossa observação sobre essa resposta, tá? E vamos então partir para a página 13, certo? Então, hoje, essa aula aqui corresponde à aula de quarta-feira, que é dia 20. Hoje é dia 25, 26, 27, né? Então, seria que corresponde à aula do dia 27, tá bom? A gente vai iniciar, então, com os verbos transitivos e intransitivos. Isso é uma revisão, a gente já trabalhou ano passado, né? Mas a apostila traz novamente esse conteúdo para que vocês revisem, para que vocês relembrem, porque é um conteúdo bastante importante e tem que estar bem, né, concentrado na memória de vocês. Olha só. Leia as frases a seguir. Os adultos trabalham. As crianças brincam. Ok? A primeira pergunta é: escreva o predicado de cada uma. Então, lembram como a gente encontra o predicado de uma oração? Certo? A prof vai mostrar para vocês aqui no quadro da seguinte maneira, ó. As frases são: os adultos trabalham. Tá? Então, para eu saber qual é o predicado da minha oração, eu tenho que descobrir quem é o sujeito, certo? Então, eu faço a pergunta para o verbo. Quem trabalha? Então, eu faço a pergunta o que ou quem, certo? No caso aqui, quem? Então, aqui eu obtenho o meu sujeito, certo? O que sobrou da minha oração vai ser o quê? O meu predicado, certo? Então, qual vai ser o predicado dessas duas orações aí? Da primeira frase, trabalham. Da segunda frase, brincam. Aqui, gente, vocês têm um ícone. Lembra que eu falei para vocês desse ícone? Esse ícone aqui é para ser feito no caderno. Porém, as respostas dessas questões aqui são bem curtinhas, tá? Então, vocês podem estar respondendo aqui na apostila mesmo, ao lado da resposta, tá? Até porque para depois vocês estudarem fica mais fácil. Então, o predicado de cada uma delas: trabalham e brincam, certo? B. Que tipo de sintagma constitui o predicado? Então, qual é o sintagma desse predicado aqui, ó? Ele não é um verbo?
Então, sintagma verbal. Quais são os núcleos desses sintagmas? Os verbos, né? Trabalham e brincam. Já que esse predicado, ele é formado somente pelos verbos, então, obviamente, que os núcleos desses sintagmas serão os próprios verbos. Concordam comigo? Letra D. As duas frases têm sentido completo? A gente consegue entender o sentido dessas frases? Ó, os adultos trabalham. Ponto. As crianças brincam. Ponto. Então, depois desses verbos, eu não preciso de um complemento para que esse verbo tenha sentido, né? Então, elas têm sim o sentido completo, certo? Qual é o nome para esses verbos que têm o sentido completo? Que não precisam de um complemento? São os verbos intransitivos, certo? Então, quando o verbo ele possui o sentido completo, ele é chamado de verbo intransitivo. Então, relembrando isso lá do sétimo ano, certo? Então, o cachorro morreu. Ok, eu posso até querer saber de que ele morreu, mas você entende a mensagem que o cachorro morreu, certo? Pode ser que seja de atropelamento, pode ser que seja de parvovirose, entende? Mas você entendeu a mensagem de que ele morreu. Essa segunda informação seria uma informação secundária, tá? Questão 39. Releia este fragmento da dissertação, que consequências terão na vida as crianças de Bauru? Diz assim: ela também disse que o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, protege a criança, garantindo a ela o direito à escolaridade e proíbe o trabalho infantil. Questão A. Na oração, o Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança? Identifique o predicado e o escreva. Então, de novo, vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege a criança. Vamos descobrir o sujeito? Então, eu vou fazer a pergunta para o verbo. Quem protege a criança? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Então, tudo isso daí é o que? É o meu sujeito. Então, o que sobra de predicado? Protege a criança. Então, escrevam ali na letra A. Esse é o predicado. Protege a criança. Ok? Que tipo de sintagma constitui o predicado? Se eu tenho protege, eu tenho o verbo, né? O verbo proteger. Então, novamente, ele é um sintagma verbal. E qual é o núcleo desse sintagma? O verbo protege, né? Quando eu tenho um sintagma verbal, gente, sempre o núcleo será o verbo, tá? Sintagma nominal, o núcleo é um nome. Sintagma verbal, o núcleo é o verbo. E o predicado, ele é um sintagma verbal, porque ele é formado a partir do verbo. Portanto, o núcleo sempre será o verbo, tá bom? Letra D. Se a frase fosse o Estatuto da Criança e do Adolescente protege, fosse até protege, ela teria sentido completo? Vocês iam ficar pensando, ué, mas protege o quê? Protege quem? Né? Então, ela não teria sentido completo. Então, simplesmente vocês respondam aí não, certo? Ela não teria sentido completo, porque eu tenho que saber quem ela protege. Por exemplo, os pais protegem. Protegem quem? Os filhos, a família, os animais, né? Então, a gente faz a pergunta para esse verbo. Quem? O quê? Certo? Quando eu faço essa pergunta para o verbo e eu preciso de uma resposta, eu vou dizer que esse verbo é transitivo. Por quê? Porque ele precisa de complemento, certo? Então, o Estatuto da Criança protege quem? A criança.
né? A criança é como um todo, né? A criança. Os pais protegem quem? Os filhos. Então, quando eu preciso desse complemento, a gente vai chamar esse verbo de transitivo, ou seja, ele vai precisar de complemento verbal, tá? Essa palavrinha que virá após o verbo é um complemento verbal que a gente vai ver agora. Tá ok até aqui? Questão 40. Agora vamos completar a análise da seguinte frase. Ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, protege a criança. Além do núcleo do sintagma verbal, que a gente já identificou que é o verbo protege, né? O que mais compõe o predicado? Então, a gente já viu que o predicado é protege a criança, certo? Então, protege, a gente já identificou que é o núcleo. O que mais que compõe esse predicado? A criança. Esse a criança é um sintagma nominal, porque é um nome. Concorda? Então, aí, além do núcleo, que é o verbo protege, o que mais compõe o predicado? Então, vocês vão responder aí. O sintagma nominal, a criança. Anotem aí. Letra B. Quais classes de palavras compõem o sintagma que você localizou na alternativa anterior? Então, a criança, nós temos o quê? Um artigo, que é o a, e um substantivo, que é criança, tá? Então, essa é a resposta da B. Artigo a, substantivo criança, certo? Agora vamos considerar a seguinte frase. O combate ao trabalho infantil depende da lei. Ok, o verbo depender é transitivo ou intransitivo? Então, nós vimos até aqui que um verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento. Como acontece com o verbo trabalhar, com o verbo brincar, com o verbo morrer, né? Que se eu faço uma frase e paro no verbo, eu consigo entender a mensagem. E um verbo transitivo é aquele verbo que ele precisa de um complemento. Se eu colocar um ponto ali na frase, eu percebo que eu preciso, né, de um complemento, como é o caso do verbo perceber, do verbo proteger, né? Proteger o quê? Gostar de quê? Certo? Então, quando eu preciso desse complemento, ele é um verbo transitivo. Então, aqui, ó, o verbo depender é transitivo ou intransitivo? O que vocês acham? Ó, o combate ao trabalho infantil depende da lei. Então, ele depende de quê? Da lei. Então, significa que ele é um verbo transitivo, certo? Porque ele não tem sentido completo. Então, essa é a justificativa, tá? Vocês podem colocar aí que é curtinho, dá bem para vocês responderem. Transitivo, pois não tem sentido completo. Joinha? Questão 42. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, garante à criança todos os seus direitos. Ok. Identifique o complemento verbal que apresenta preposição. Então, olha só. Preposição, gente, é a classe de palavras invariáveis que relaciona dois termos de uma oração. Ela pode aparecer combinada ou contraída com artigos. Por exemplo, o do e o da, que são preposições, é a contração da preposição de mais o artigo o e a. Então, eu juntei o de mais o o e o a, fica do, da, certo? O a, com a crase, né, é a contração da preposição a com o artigo a. Então, aí a gente tem o a craseado. Ao
é a combinação da preposição a com o artigo o. Então, ao é preposição, a com acento é preposição, do, da é preposição, com é preposição, certo? Então, essa preposição, quando o verbo precisa dessa preposição para chegar até o complemento, eu vou ter uma diferença de um complemento para outro. Um complemento que precisa dessa preposição, a gente vai chamar de objeto indireto. O complemento que não precisa dessa preposição, a gente vai chamar de objeto direto. Veja que aqui eu estou falando dos complementos, tá? Dos verbos transitivos. Então, eu tenho o verbo transitivo, tá? Vou colocar um exemplo aqui, ó. Os pais protegem os filhos, certo? Então, os pais protegem quem? Então, esse verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo, certo? Porque ele precisa do complemento. Eles protegem quem? Os filhos. Então, os filhos é um complemento verbal. Só que a gente dá nome a esse complemento verbal, tá? Esse complemento verbal, pelo fato de não ter preposição, porque aqui o os é só um artigo, tá? O, a, os, as é só um artigo. Então, o nome desse complemento verbal é objeto direto, tá? Então, quer dizer que esse verbo aqui será um verbo transitivo direto. Tá? Agora, por exemplo, se eu pegar o verbo gostar, eu gosto de sorvete, tá? Então, o verbo gostar, ele é transitivo, porque, ó, eu gosto de quê? Eu faço a pergunta para ele e eu preciso de um complemento, né? Porque se eu parar a frase aqui e dizer eu gosto, mas eu gosto de quê? Certo? Então, ele é um verbo transitivo. Então, já identifiquei que ele é um verbo transitivo. E o de sorvete é um complemento verbal, certo? Porque ele complementa esse verbo aqui. Só que esse complemento verbal, assim como os filhos, tem um nome, tá? E como ele vem acompanhado de uma preposição, que é o de, ele é chamado de objeto indireto, certo? Então, como ele vem acompanhado da preposição, para esse verbo chegar até o complemento, ele precisa da preposição. Então, portanto, ele é chamado de objeto indireto. E esse verbo transitivo é chamado de verbo transitivo indireto. Ok? Então, vamos continuar aqui com a letra A. Identifique o complemento verbal que apresenta a preposição nessa frase aqui da 42. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante à criança todos os seus direitos. Então, garante a quem? Qual que é o complemento aí? A criança. Então, o complemento é essa preposição a e criança, né? A criança é o complemento do verbo garantir, certo? Esse a com o acentinho grave aí é o a crasiado, portanto é uma preposição, tá? Há algum outro complemento verbal nessa frase? Justifique sua resposta. Depois de a criança, ainda tem mais alguma informação na frase? Sim, né? Todos os seus direitos, que também é um complemento verbal do verbo garantir, certo? Então, quer dizer que esse verbo, ele tem dois complementos, certo? Ele tem o a criança e todos os seus direitos. Então, garante a quem
e o que, tá? Quando esse verbo tem dois complementos, ele vai ser transitivo direto e indireto, porque ele tem um complemento com preposição e um sem preposição, tá? A gente vai trabalhar isso, fazer mais exercícios para ficar bem claro para vocês, tá bom? Deixa eu só ver se a gente tem exercícios aqui para uma tarefinha. Deixa a prof só confirmar aqui. Tem. No caderno de atividades, vocês vão ter, bem no início do caderno de atividades, sobre, na página 2, transitividade verbal. Então, é importante que vocês já façam, tá, esse assunto. Então, vocês leiam aqui também, que tá bem explicadinho essa parte aqui, que vai complementar o que a prof explicou. Aí, vocês vão fazer a página 3, tá? Página 4, 5 e 6, tá? Não precisa fazer tudo de uma vez para amanhã, façam com calma, me liguem, tirem dúvidas se precisar, tá? Eu quero que vocês façam assim para entender mesmo esse conteúdo, tá? Porque agora é o momento de tirar as dúvidas e de entender o que ficou do ano passado, tá bom? Porque daí agora, a aula de amanhã, a gente vai entrar na regência de alguns verbos, que daí você vai esclarecer mais um pouquinho essa questão das preposições com os verbos transitivos, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula, tá?